Ele escrevia escondido, como quem comete um crime. Na varanda dos fundos, com uma lanterna presa por fita no boné e os olhos pesados de sono, César rabiscava em cadernos velhos frases que só faziam sentido para ele. Ninguém acreditava que dali podia nascer algo, nem ele próprio, na maior parte do tempo. Mas Mirella acreditava. E era só isso que bastava. Será que o talento realmente vence a pobreza? Será que amar alguém significa suportar o brilho que ela ainda não tem? A verdade é que talento sem apoio vira silêncio. E o amor de Mirella era tão presente que quase se confundia com ar, invisível, mas vital. Ela não dava discursos nem fazia promessas. Apenas colocava o café na mesa, dobrava a roupa limpa e dizia, com os olhos, que ele podia continuar escrevendo, mesmo quando tudo ao redor dizia que era inútil. César vendia plantas na feira durante o dia. À noite, lia páginas antigas do Machado, com o mesmo cuidado de quem segura uma carta que não quer terminar. Mirella cortava retalhos, costurava bolsas, fazia faxinas, mas guardava dinheiro escondido numa caixinha de madeira, que um dia usaria para pagar a impressão do primeiro livro dele. Eles riam juntos quando a energia caía e a vela acendia a imaginação. Eram pobres, sim. Mas havia algo ali que nem o tempo nem a cidade podiam comprar. O que César não sabia era que aquele caderno surrado, sujo de café e suor, seria publicado 2 anos depois por uma editora independente. Nem ele, nem Mirella, estavam prontos para o que viria. O livro viralizou. Um texto sobre amor simples e eterno num tempo onde tudo era descartável. Ele foi convidado para eventos, feiras, entrevistas. A capa trazia o nome dele. Só o nome dele. E pela primeira vez, César olhou para Mirella, e teve medo. Medo de dever tanto a alguém. Medo de que o mundo visse o que ele escondia por trás do sucesso, que ele não tinha subido sozinho. Porque, às vezes, o palco ilumina, mas também revela. E quem não quer ser visto por inteiro, corre. E César, naquele momento, começou a correr. César subiu ao palco pela primeira vez tremendo as mãos. A plateia, composta por intelectuais, editores e jornalistas, aplaudia de pé aquele homem que até pouco tempo vendia plantas e escrevia à luz de lanterna. A gravata apertava o pescoço e o paletó emprestado não combinava com ele, mas os elogios sim. Ele nunca tinha sido chamado de gênio antes. Nem de revelação literária. Nem de fenômeno espontâneo do Nordeste para o mundo. Aquilo fazia bem. Talvez, até demais. Mirella estava na plateia também. Sentada na última fileira, com o vestido simples que costurou na noite anterior, ela sorria com um orgulho que doía. Não por inveja, mas por algo mais difícil de explicar. Era como ver um filho sair de casa e não olhar mais para trás. Quando ele terminou o discurso, tirou uma foto ao lado de críticos e influencers. Depois outra com a jornalista da TV. Depois outra com a dona da editora. Depois, foi embora. Sem procurar Mirella no meio da multidão. No dia seguinte, César não voltou para casa. Mandou uma mensagem curta. As oportunidades aqui são muitas. Melhor eu ficar. Vamos nos falando. Mirella leu e releu a frase como quem procura entre linhas que não existem. As crianças perguntaram onde o pai estava. Ela disse que ele estava viajando a trabalho. Que voltaria em breve. Que estavam todos com saudade. Ela dizia isso enquanto escondia as lágrimas e raspava o arroz queimado do fundo da panela, tentando fazer render o almoço. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. E o nome de César passou a circular com força nas redes, nos eventos, nas livrarias. A barba bem feita, os óculos novos, os discursos cada vez mais polidos. Ele falava sobre literatura como se tivesse nascido em berço acadêmico. Não citava mais sua origem. Nem mencionava Mirella. Quando perguntavam de onde tirava tanta sensibilidade, ele dizia que sempre foi muito observador. Que tinha uma conexão com a alma humana. Mirella assistia às entrevistas no celular, no fim do dia, quando as crianças dormiam. E ali, no silêncio do quarto pequeno, ela via não um homem realizado, mas um homem tentando se reinventar a ponto de esquecer quem era. César, agora, se hospedava em hotéis 4 estrelas. Andava com gente que pronunciava o R carregado e citava autores russos para parecer mais profundo. Em pouco tempo, começou a sair com Larissa, uma agente literária de 28 anos, influente, bonita e sempre cercada de gente importante. Ela dizia que ele era um diamante bruto,
e que com a imagem certa, podia ser gigante. E ele gostava de ouvir isso. Mais do que gostava, ele precisava. Quando Larissa sugeriu que ele se mudasse de vez para São Paulo, César não pensou duas vezes. Alugou um loft, contratou um assessor de imprensa e parou de atender ligações do número de Mirella. Quando via mensagens dela dizendo que o filho havia quebrado o braço ou que a luz estava para ser cortada, ele se justificava para si mesmo. Ela sempre deu conta. É forte. Vai passar. Mas ela não passava. Ela resistia. Mirella voltou a fazer faxina em mais casas. Vendia doces nas ruas com a filha mais velha e usava o pouco tempo livre para ensinar as crianças a escrever cartas pro pai, cartas que ele nunca respondia. Ela ainda não falava mal dele. Ela dizia que às vezes, a vida exige silêncio e que as pessoas se perdem, mas podem voltar. As crianças ouviam, mas começavam a entender. Um dia, César foi premiado com o Troféu Revelação Literária do Ano. A foto estampou jornais, revistas e portais de cultura. No discurso, ele agradeceu a vida que o inspirou a escrever com dor. A plateia chorou. Larissa sorriu ao lado dele. O vestido dela era da mesma cor que o pano de chão que Mirella usava para limpar a escada da escola, horas antes. Enquanto César brilhava, Mirella recolhia os brinquedos da rua antes da chuva. Ela lia com o filho menor à noite, fazendo a voz dos personagens, como o pai fazia antes de ir embora. Às vezes, ela pegava o primeiro livro de César, já gasto de tanto ser manuseado, e o relia com a mesma emoção de antes. Mas agora, o gosto era outro. Porque o que antes era promessa tinha virado ausência. E César, por mais alto que estivesse, começava a sentir uma sombra em tudo que escrevia. Uma falta que ele não sabia nomear. Palavras que travavam. Personagens que soavam ocos. Era como se algo dentro dele tivesse congelado. Ele tentava escrever com Larissa ao lado, num apartamento com vista panorâmica, mas o que saía era só barulho. Bonito por fora. Vazio por dentro. Talvez porque a inspiração que o transformou em escritor tivesse ficado para trás. Num quartinho com cheiro de café coado e silêncio de mulher forte. O que ninguém sabia é que, enquanto César era bajulado em eventos e fingia que não tinha raízes, Mirella era raiz. Ela não pedia nada. Nunca pediu. Nem quando César desapareceu, nem quando as contas apertaram e as crianças perguntavam por que ele não liga mais. Ela inventava desculpas com a mesma habilidade com que remendava as roupas dos filhos, simples, rápida e sem drama. Sabia que a dor mais funda era aquela que ninguém precisava ver. Ela tinha virado 3 turnos num único dia quando o pequeno Isaac, de 8 anos, chegou da escola com um papel amassado no bolso. Era um exercício de produção textual onde ele escreveu: "Meu pai foi embora porque ficou muito famoso e esqueceu que tem gente que ainda ama ele." Mirella leu aquilo no banheiro, sozinha, com o chuveiro ligado para esconder o choro. Era como se o filho tivesse colocado em palavras tudo o que ela mesma se recusava a pensar. Mas nem por isso ela deixou de dobrar o uniforme com carinho, nem de colocar as sandálias alinhadas perto da porta. Ela não gritava. Não culpava. Só seguia. O silêncio de Mirella era disciplina. Era presença constante. Era guerra vencida sem barulho. Enquanto César estampava capas de revista, ela cortava pedaços de pano para fazer colchas e vendê-las na feira. Algumas tinham frases bordadas com as palavras dos filhos. Outras, trechos do livro que ele escreveu e nunca mais citou. Nos corredores da escola, as outras mães cochichavam. Foi ele mesmo que ficou famoso, e ela ainda usa o sobrenome dele. Parece que finge que tá tudo bem. Mirella ouvia tudo sem responder. O que ninguém percebia é que ela já não precisava provar nada. Já tinha entendido que dignidade é uma coisa que ninguém arranca, só a gente pode abandonar. E ela escolheu não largar. Um dia, Isaac chegou em casa com a boca estourada de um soco. Um menino o chamou de filho do covarde da TV. Mirella não buscou briga, nem foi até a escola. Só sentou com o filho, limpou o sangue com algodão e disse: "Você não é só filho dele. Você é o filho de alguém que ficou." E Isaac entendeu. Não tudo, mas o suficiente para dormir em paz naquela noite. Isadora, a filha mais velha, começava a carregar a mãe nos gestos. Ajudava com as tarefas, vendia trufas na saída do metrô e lia tudo o que caía nas mãos. Tinha uma inteligência silenciosa, parecida com a do pai, mas com um olhar que não tremia. Um dia,
Encontrou o velho caderno de rascunhos que César usava antes da fama. Dentro, havia uma dedicatória para Mirella: "Você é o que me faz ter palavras. Sem você, sou mudo." Isadora leu aquilo com os olhos duros. Fechou o caderno. E guardou para si. Ela começou a escrever também. De madrugada, no canto da cama, com um caderno que comprou por R$ 2,50 na papelaria da esquina. Escrevia sem saber se era bom, sem saber se era futuro. Escrevia para sobreviver. E, mesmo sem saber, carregava o mesmo talento que fez César subir. Mas com uma diferença: ela escrevia por amor, não por aplauso. Mirella nunca descobriu. Ou fingiu que não. Só perguntava se a filha estava dormindo direito, se queria mais coberta, se estava tudo bem na escola. Às vezes, deixava bilhetes na mochila com frases pequenas. "Você é luz. Você nasceu para brilhar. Te amo daqui até onde o mundo acaba." E Isadora guardava todos. Certa noite, enquanto voltava de mais um dia de faxina, Mirella viu uma banca com uma revista na vitrine. A capa mostrava César, agora com o cabelo pintado, sorriso impecável, segurando uma taça de vinho. A manchete era: "O autor que reinventou a dor." Ela ficou parada por alguns segundos. Não chorou. Só respirou fundo e seguiu andando. No caminho de volta, comprou 2 pães, um pacote de leite e um lápis novo para Isaac. O lápis que ela nunca teve. Naquele mesmo dia, escreveu algo no verso de um papel de pão e deixou em cima da mesa da cozinha. Quem cuida sem ser visto é quem realmente sustenta o que ninguém vê. Ela não queria ser lembrada. Só queria que os filhos não esquecessem quem esteve ali quando tudo desabou. E talvez fosse isso que César nunca entendeu. Que Mirella não precisava de aplausos. Só precisava saber que eles estavam de pé. César já não escrevia há meses. Sentava diante do computador e encarava a tela em branco como se ela estivesse zombando dele. Tentava rascunhar alguma coisa, mas as frases pareciam recicladas, rasas, artificiais. E o pior, ele sabia disso. Larissa dizia que era bloqueio criativo, que era normal depois de tanto sucesso. Mas dentro dele crescia uma sensação diferente. Era como se estivesse escrevendo de fora para dentro. Como se tivesse deixado a alma em algum lugar do passado. A cobrança veio rápido. Primeiro, da editora. Depois, dos leitores. Cadê o segundo livro? Quando sai a nova obra? O autor de uma história só? As redes sociais começaram a ferver. E no meio dessa pressão, um perfil pequeno fez uma acusação. Dizia que vários trechos do livro de César eram cópias de autores desconhecidos da internet. Ele ignorou. Mas outros perfis começaram a compartilhar. Em pouco tempo, os comentários viraram manchetes. As comparações de textos começaram a circular em grupos literários. E a pergunta se espalhou como pólvora: será que ele escreveu mesmo aquele livro? Larissa sumiu. Os patrocinadores cortaram os contratos. A editora soltou uma nota seca, afirmando que não tinha conhecimento de plágio e que revisaria o catálogo. E César, que até uma semana antes era tratado como gênio, virou motivo de chacota. O orgulho não deixou que pedisse ajuda. Passou a se esconder. Cancelou aparições, se isolou no apartamento e apagou metade dos posts nas redes. Os amigos sumiram um por um. Os que antes batiam no ombro, agora nem olhavam 2 vezes. Com o passar dos meses, a fama virou poeira. O dinheiro que ainda tinha evaporava rápido com o aluguel, as contas atrasadas e os hábitos caros que ele não sabia largar. Tentou escrever de novo, mas tudo parecia uma tentativa forçada de recuperar algo que já não existia. E ele começou a se lembrar, não dos palcos ou entrevistas, mas da varanda dos fundos, do caderno velho, do cheiro de café, da voz de Mirella dizendo "vai fundo", mesmo que ninguém leia agora. Teve vontade de ligar, mas não sabia nem o que dizer. O tempo criava buracos difíceis de atravessar. E César sentia que do outro lado não havia mais ponte, só silêncio. Um silêncio que pesava mais do que qualquer crítica. Um dia, ao sair para tentar vender um texto a um pequeno jornal, foi abordado na rua por uma senhora com um livro na mão. Era a primeira edição do seu romance. Ela sorriu e disse: "Esse livro me fez chorar. Pena que você não escreve mais com o coração." Ele agradeceu, sem saber se doía mais a crítica ou a verdade que vinha junto com ela. Sem dinheiro, vendeu o carro. Depois, os móveis.
Tentou dar oficinas de escrita, mas poucos apareciam. Uma aluna perguntou, ao fim da primeira aula, por que você parou de escrever como antes? Ele fingiu não ouvir, mas carregou essa pergunta até em casa. E, dessa vez, ela não saiu da cabeça. Na mesma noite, abriu uma caixa onde guardava recortes antigos, entrevistas, convites de eventos. Lá no fundo, encontrou uma foto com Mirella e as crianças, tirada pouco depois do lançamento do livro. Estavam os três sorrindo, abraçados, sujos de tinta, sentados no chão da sala. Ele não se lembrava quem tirou a foto. Talvez ela mesma, no temporizador. Mas ali, naquela imagem, algo incomodava mais que a saudade. Era a culpa. A certeza de que aquele era o último momento verdadeiro antes de ele começar a se fingir de outro. Nos dias seguintes, saiu de São Paulo. Pegou um ônibus barato com o pouco que restava. Tinha um destino em mente, mas nenhuma desculpa pronta. Estava mais magro, abatido, o olhar perdido e o coração em ruínas. Chegou à antiga cidade já de noite. A casa onde morava com Mirella parecia menor. A luz acesa na cozinha. O mesmo portão com dobradiças enferrujadas. Ele não teve coragem de bater. Ficou parado do outro lado da rua. E viu Mirella lavando pratos, Isaac fazendo lição, Isadora escrevendo num caderno com fones de ouvido. Ele sentiu o peito apertar. Pensou em atravessar. Mas voltou para a rodoviária. Nos dias seguintes, arrumou um quarto num bairro afastado, pequeno e mofado. A dona da pensão era uma viúva que falava pouco, mas deixava café na porta. César começou a frequentar uma biblioteca pública, tentando se reconectar com o que havia perdido. Lia tudo. Sentava perto da janela. Escrevia em guardanapos, folhas soltas, qualquer coisa que aparecesse. Mas o que saía agora era diferente. Tinha dor, arrependimento e silêncio. E foi ali, naquele lugar esquecido, que uma menina de olhos familiares começou a aparecer. Trazia livros debaixo do braço. Às vezes, lia. Às vezes, escrevia. E, sem que ele soubesse, ela era quem carregava agora a história que ele deixou pela metade. Isadora o reconheceu no terceiro dia. Estava sentada na mesa do canto da biblioteca, rabiscando um esboço de personagem quando viu aquele homem, curvado, com o rosto meio escondido por trás de um boné surrado. Ela ficou olhando por longos minutos, sem saber se era mesmo ele. A barba crescida, as olheiras fundas, os olhos que pareciam não ter mais brilho, era outro, e ainda assim o mesmo. Ela não falou nada. Nem no primeiro dia, nem no segundo. Só observava. Às vezes, ele lia livros antigos, outros dias ficava apenas com uma folha em branco à sua frente. E, mesmo sem saber o que ele escrevia ali, ela percebia que ele estava tentando voltar de algum lugar escuro. Isadora não sentia raiva. Sentia distância. Como quem olha uma ponte quebrada e entende que não vai atravessar, mas pode sentar na beira e esperar a água baixar. Num fim de tarde nublado, ela deixou cair de propósito um caderno do lado da mesa dele. Ele pegou, entregou de volta. E nesse gesto breve, os olhos se cruzaram. Não houve reconhecimento imediato. Apenas um incômodo sutil. Ele perguntou se ela também escrevia. Ela respondeu. Sempre escrevi. Vai publicar um dia? Ele arriscou. Talvez. Depende da coragem, ela disse, e voltou a escrever. Nos dias seguintes, passaram a dividir a mesma mesa. Em silêncio. Cada um com seu caderno. Ela escrevia com precisão. Ele com esforço. E havia uma calma nessa rotina que parecia curar alguma coisa dentro dos dois. Numa dessas tardes, ele perguntou se podia ler algo que ela estivesse escrevendo. Ela entregou uma folha. Era um trecho de um romance. César leu devagar. O texto tinha alma. Dor. Raiva contida. Uma clareza que ele não via em mais ninguém há muito tempo. Quando terminou, perguntou quem era a protagonista. Minha mãe, ela respondeu. Ele franziu a testa. E o pai, o que aconteceu com ele? Foi embora. Ficou famoso. Depois caiu. E, com os olhos fixos nos dele, completou, mas ela continuou. César congelou. As mãos suaram. O peito apertou como se uma pedra tivesse se formado ali dentro. Pela primeira vez em anos, ele entendeu onde estava. E com quem? Isadora? Sussurrou. Ela assentiu, firme.
Achei que você nunca fosse me reconhecer, disse, sem acusação, só constatação. Ele não conseguiu falar. Quis pedir perdão, mas a garganta travou. Ela não precisava de pedido. Precisava de verdade. Você virou o personagem de muita gente, pai. Mas a nossa história? Ninguém contou. Ele baixou os olhos. Eu não sei por onde começar. Começa ficando em silêncio. Ela respondeu. Porque agora quem vai escrever sou eu. Nas semanas que seguiram, ele continuou voltando à biblioteca. Levava livros para ela, fazia anotações em margens, dava sugestões quando ela pedia. Não tentava se aproximar mais do que ela deixava. Sabia que era hóspede de um espaço que já não era dele. E aceitou isso com humildade. O tempo, afinal, não volta, mas pode parar de pesar. O romance de Isadora ganhou forma. Era uma história sobre uma mulher que amava sem esperar retorno, que sustentava filhos com as mãos e o coração, que chorava escondida mas sorria ao amanhecer. E sobre um homem que achou que o mundo era palco, até perceber que havia virado figurante na própria vida. Ela mostrou o manuscrito para a professora da escola onde estudava. Depois, para um editor independente da cidade. Sem saber, ela estava prestes a publicar seu primeiro livro. No dia do lançamento, na pequena livraria do centro, Mirella chegou com Isaac pela mão, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Vestia a mesma blusa bordada à mão de anos atrás. Foi recebida com flores e aplausos. Quando viu o nome da filha na capa, não conteve o choro. Cartas que nunca foram lidas, dizia o título. No meio da multidão tímida, um homem parado no fundo, com o boné nas mãos e os olhos marejados, observava de longe. César não tentou se aproximar. Sabia que aquele era o palco dela. E, dessa vez, ele tinha aprendido a não ocupar um lugar que não era mais seu. Quando tudo terminou, Isadora caminhou até ele. Entregou um exemplar do livro e disse: Aqui, pai. Esse é o nosso final. Ele abriu. Na dedicatória, estava escrito: A quem nos abandonou, que aprenda com quem ficou. A quem não respondeu, que leia tudo o que deixamos escrito. Ele abraçou o livro como se fosse a última coisa que ainda podia segurar. E, naquele instante, pela primeira vez, entendeu: não era mais o autor da história. Era só um leitor. Se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu comigo, se inscreve aqui no canal, porque tem muita vida escondida nas entrelinhas, e a gente vai continuar desvendando cada uma delas, juntos.